Ele foi abandonado por ser fraco, mas ele é um deus que esconde seu poder. Yogiri é uma criança estúpida e patética andando em um corredor cheio de cadáveres e balas voando em todas as direções. Ele caminha em direção a uma câmera e pergunta onde está Sako, sua cuidadora. Ele continua andando em direção a um cômodo e a porta se abre de repente. Uma mulher está empunhando uma arma enquanto mantém a Sako como refém. A Sako pergunta à mulher o que ela quer, mas a mulher manda ela calar a boca. A mulher diz a Yogiri para não se mover. Caso contrário, ela vai estourar os miolos de Asako. De repente, a mulher cai morta no chão. Asako fica confusa, mas Yogiri simplesmente a abraça e sorri enquanto diz que deveriam voltar. De repente, um Yogiri mais velho é acordado de seu sono por sua colega de classe, Tomichika, que parece estar em pânico. Ele se lembra de que, antes de tirar uma soneca, eles estavam em uma excursão escolar e perguntou se já haviam chegado. No entanto, Tomichika diz-lhe para acordar e ver o que está acontecendo. Yogiri vê vários de seus colegas de turma sem vida em suas poças de molho. Ele nota que um deles está perfurado por algo estranho e pergunta o que é. Ele decide olhar para fora do ônibus e percebe algo se envolvendo ao redor dele. Para entender, ele pega um microfone no chão e o joga. A coisa começa a se mover e Yogiri percebe que é um grande wyvern. O monstro voa para cima e decide atacar o ônibus enquanto se prepara para cuspir fogo. De repente, Tomichika o abraça em desespero. Aquele momento reformula o cérebro de Yogiri. A sensação de uma garota cheia de trama segurando seu braço muda sua mente e ele diz ao Wyvern para morrer. No segundo seguinte, o Wyvern de repente cai no chão. Yogiri diz a Tomichika que estão seguros, mas ela está confusa e pergunta o que está acontecendo. Yogiri pede a Tomichika que lhe conte o que aconteceu. Tomichika revela que o ônibus deles estava dirigindo casualmente pelas noite. No entanto, após passar por um túnel, encontraram-se em um campo estranho. Todos estavam confusos. De repente, uma garota entrou no ônibus e cumprimentou todos lá dentro. Ela se apresentou como Sion, neta do grande sábio. O professor deles levantou-se para reclamar, mas a garota simplesmente estourou sua cabeça imediatamente. A garota então agiu como se nada tivesse acontecido, dizendo às crianças para se acalmarem e prestarem atenção sem fazerem nada estúpido. Ela então explica que convocou todos porque está procurando candidatos a sábios. Ela lança um feitiço e vários estudantes começam a brilhar. Então, Sion revela que instalou a versão da canção de batalha em todos os alunos brilhantes e que eles devem ver alguns logotipos na tela. Tomichika está confusa e pergunta à amiga se ela pode ver alguma coisa. Sua amiga usa os dedos para tocar no ar, explicando que vê algumas letras coloridas dizendo status. Sion então revela que este sistema só pode ser usado neste mundo e é chamado de presente. E todos devem usá-lo para se tornarem sábios dentro do próximo mês. Sion revela que se ninguém se tornar um sábio, todos se tornarão gado para produzir energia mágica. Sion então explica que a primeira missão deles começará em 1 hora, e eles devem tentar não ser eliminados imediatamente. Ela então se afasta, e a missão deles aparece na tela. Acontece que o trabalho deles é escapar do dragão que se aproxima. Yasaki tenta se tornar o líder e pergunta sobre suas forças e fraquezas. Todos escrevem suas estatísticas, mas Tomichika percebe que há 4 estudantes, incluindo ela, que não brilham. Os alunos começam a sair do ônibus, mas Yasaki não deixa os 4 irem com eles porque sua turma é a do general. Ele decide se tornar um idiota, quebrando as cadeiras do ônibus, e explica que esse é o poder de um dom. Ele está apenas no nível 1, mas é muito mais forte do que aqueles 4 humanos plebeus. A outra garota diz a Yasaki que, se ele é forte, eles deveriam protegê-los. No entanto, Yasaki responde que isso faz parte do plano e diz à garota ao seu lado para usar seu dom. Ela ativa sua habilidade de charme, que atrairá o dragão para atacá-los enquanto dá uma chance para os outros escaparem. Yasaki tranca a porta e sai com o resto. Eles tentam abri-la por um tempo, quando de repente ouvem um barulho do lado de fora. Tomichika acha que é um dragão quando de repente algo bate contra o ônibus. O cara se assusta e Tomichika nota que a garota foi levada para fora. Tomichika pergunta se Yogiri fez algo, mas ele responde que o dragão caiu no chão e morreu. Ela sabe que é mentira, mas eles decidem sair pela janela. Lá fora, Tomichika aponta que 3 dos colegas de classe deles estão voando. Yogiri está impressionado com a visão dela de longa distância e pergunta se ele deve matá-los. Ela pergunta o que há de errado com a mente dele, mas Yogiri simplesmente responde que eles o deixaram para trás para morrer, e que poderiam ser hostis em relação a... Eles estão confusos porque o dragão está morto. Eles percebem que Tomichika ainda está viva e reclamam porque queriam transformar o cadáver dela em um zumbi. Ao ouvir essas palavras, Tomichika percebe que claramente não podem ser amigos. De repente, um dos caras lança uma enorme bola de fogo que quase acerta Tomichika. O cara então diz para ela ir para o lado dele sem resistir para que possam se divertir com ela. Tomichika percebe que todos estão atrás do corpo dela.
Yogiri aponta para o cara da bola de fogo e diz para ele morrer. Os outros dois riem, mas ficam chocados ao ver o cara abraçar o chão aleatoriamente. Yogiri diz para eles não se moverem, mas o necromante tenta verificar seu amigo. Yogiri diz para ele morrer também. Só sobra Fatsu e Yogiri diz que se ele se mover, ele vai morrer. Yogiri ordena a Fatsu que verifique se os outros dois estão realmente mortos. Fatsu obedece e usa sua habilidade de cura, mencionando que pode curar qualquer coisa num instante. No entanto, seus amigos não mexer. Fatsu reclama que Yogiri foi longe demais, mas nosso garoto simplesmente explica que só fez isso porque eles tentaram atacá-lo. Ele então explica que sua habilidade é uma nota de morte mental literal chamada morte instantânea. Ele só precisa pensar em quem quer matar e eles simplesmente morrem. Fatsu aceita a derrota e se aproxima de Yogiri. Ele está se preparando para atacá-lo com um ataque mágico. No entanto, Yogiri simplesmente diz para ele parar porque sua habilidade também lhe permite saber se alguém quer matá-lo ou não. E para piorar, ele pode combinar as duas habilidades. Em resumo, ele não precisa saber quem está tentando matá-lo. Yogiri decide matá-lo, mas Fatsu tira um colar de escravo e o coloca em si mesmo. Yogiri decide não matá-lo. Em vez disso, Fatsu deve ir para a floresta cheia de monstros e esperar. Porém, antes de ir, Fatsu deve deixar todos os seus itens e nunca contar a ninguém sobre Yogiri e Tomochika. O gordinho obedece às ordens e Tomochika pergunta se isso está bem. Yogiri responde que o gordinho os trairá, portanto é melhor assim. Ela então pergunta se ele não suspeita que ela também poderia traí-lo. Yogiri não se importa porque ele é quem decidiu protegê-la. Ela fica vermelha e pergunta por que ele decidiu protegê-la. Yogiri admite que foi tudo por causa de seu enredo desenvolvido macio e suculento. Ela cora e fica zangada, reclamando que os homens são todos iguais. Yogiri e Tomochika conseguem chegar à cidade próxima, onde uma menina raposa chamada Myung se aproxima deles, perguntando se são candidatos a sábios. A menina gato explica que quer mostrar-lhes a cidade. No entanto, eles acabam cercados após a maratona de compras de Tomochika. Tomochika se desculpa, mencionando que Myung parecia gentil. Os bandidos revelam que os candidatos a sábio que não têm dons são perfeitos para espancar e vender. Tomochika começa a surtar, mas nosso Sigma Yogiri continua calmo. Tomochika tenta alertar Myung, explicando que Yogiri é realmente forte, apesar de sua aparência. Essa estúpida garota gato acha que isso é blefe. No entanto, Yogiri puxa seu caderno verbal da morte e ordena que todos atrás dele morram. O resto dos bandidos fica confuso, mas Yogiri continua a ordenar que mais pessoas morrer. Tomochika diz que Yogiri é tão severo. Ele revela que tentou pegar leve com eles e ordena que os globos oculares deste cachorro morram. O cara fica cego, chocando todos. Yogiri continua seu ataque, achando que não é eficiente matar partes do corpo individualmente. Myung tenta se fazer de vítima, pedindo ajuda, pois seus irmãos menores estão esperando por ela para voltar para casa. No entanto, Yogiri simplesmente responde que isso não é motivo para roubar e matar pessoas. O último cara pergunta se ele não é sem talento, mas Yogiri aponta o dedo para eles e manda morrerem. No entanto, eles ainda estão vivos e tentam fugir. Tomochika pergunta se ele está os deixando ir. Mas Yogiri responde que atrasou sua ordem. Os dois bandidos conseguem se esconder, mas a morte é ativada. Yogiri diz a Tomochika que está na hora de ir, mas eles são parados por alguns guardas que querem saber sobre a situação. Yogiri mente e explica que se perderam e encontraram todos mortos no chão. Mas os guardas sabem que é mentira porque viram todos caírem do nada quando estavam prestes a atacar o... 2. Um dos guardas usa sua habilidade de avaliação e revela que nem Yogiri nem Tomochika têm presentes. Isso significa que eles não podem fazer nada contra os dois porque eles não têm poderes. O cara se desculpa porque seu capitão é tão rude quanto uma Karen qualquer. Yogiri pergunta ao cara se ele conhece um lugar onde eles poderiam passar a noite. Eles os levam a uma enorme mansão pousada onde Tomochika vê um espírito dentro do seu quarto. O espírito se apresenta como Mokomoko, sua ancestral e espírito guardião. Tomochika está confusa e o espírito revela que apareceu para ajudá-la nesta emergência. Tomochika pergunta por que agora e não antes. No entanto, o espírito revela que tinha medo de que Yogiri pudesse apagá-la. Tomochika pergunta sobre o espírito ter vindo aqui para ajudá-la. Resumindo, o espírito revela que a razão pela qual Tomochika não tem um dom é porque ela a protegeu. Tomochika fica brava e pergunta por quê, mas o espírito revela que dons permitem que Xian controle a vida dela. Ainda assim, o espírito está feliz porque finalmente tem uma sucessora para sua escola de arco. Tomochika ignora a menção de que ela quer voltar para seu mundo, mas só pode contar com Yogiri por enquanto. O espírito fica animado, mencionando que essa é a razão para ensiná-la as verdadeiras artes marciais. Na manhã seguinte, eles embarcam em um trem e o ancestral de Tomochika ainda tem medo de Yogiri. Tomochika pergunta se ele pode ver seu ancestral, ao que ele revela que só a viu a partir do momento em que Tomochika falou sobre isso.
De repente, ele empurra Tomotika para baixo e uma enorme explosão explode o teto. Uma mensagem ordena que os passageiros permaneçam no lugar, pois há um sábio lutando contra um agressor. Eles olham em volta e veem um enorme robô Mecha, que Yogiri percebe ser o agressor. O sábio lança vários ataques contra o robô. Tomotika pergunta se Yogiri pode se livrar daqueles dois porque eles estão a caminho, mas Yogiri explica que ele tem algumas regras para usar seu poder. Caso contrário, ele simplesmente mataria todos que o irritam. Ela se desculpa por ser ingênua quando de repente há um grande ataque vindo em sua direção. Felizmente, o robô recebe o ataque. O sábio reclama que o robô está se movendo e ataca com um grande feitiço de gelo. Os passageiros ficam congelados, mas Yogiri consegue proteger Tomotika. Yogiri pergunta por que ele os atacou, mas o sábio diz para ele se ajoelhar e louvá-lo como um cachorro. Ele começa a insultar Yogiri, mas Yogiri pensa em matá-lo. O sábio cai de cara no chão e Tomotika pergunta se foi ele quem fez isso. Ele simplesmente responde que tinha uma razão suficientemente boa para fazê-lo. O robô se aproxima deles mencionando que não tem intenção de lutar. O robô quer negociar com Yogiri, prometendo dar a ele qualquer coisa que deseje. Tomotika percebe que o robô tem medo de Yogiri, mas nosso garoto pergunta se há uma maneira de voltar para o mundo deles. O robô menciona que conhece uma maneira de retornar ao mundo de onde veio. Mundo. Yogiri pergunta se o robô pode levá-los até lá, mas o robô se recusa a levar alguém tão perigoso quanto Yogiri para o seu mundo. Ele então explica que este mundo está em um dos níveis mais baixos, e subir exige uma grande quantidade de energia e as coordenadas certas. Yogiri então pede ao robô que lhe dê conselhos sobre como encontrar a energia e as coordenadas para retornar ao seu mundo. Mais tarde naquele dia, os guardas descobrem o sábio que foi derrotado por Yogiri. Cian também descobre e conversa com Lain, outro sábio. Lain está interessada na habilidade de morte instantânea de Yogiri, mas Cian revela que o sábio deveria ter resistência à morte instantânea. Cian parte e Lain diz para seu subordinado ir até a cidade de Hanabusa e descobrir sobre Yogiri e Tomotika. Enquanto isso, os dois descansam à noite na floresta, onde o ancestral de Tomotika revela que transformou sua roupa íntima em uma katana. Eles caminham pela floresta até chegarem à cidade de Hanabusa. Tomotika menciona alegremente que parece o Japão, mas nota que Yogiri está em má condição física. No entanto, Yogiri responde que isso é normal porque ele matou inimigos no seu... Ela fica confusa, mas quando olha para trás, nota monstros e bandidos que tentaram atacá-los. Ela pergunta que, como ele está cansado, seu poder deve ter um limite. No entanto, Yogiri responde que pode usá-lo o quanto quiser, mas ficará cansado depois de usá-lo. Eles entram na cidade e o espírito percebe que há barreiras em vez de muros. Tomotika olha em volta e vê o enorme hotel sobre o qual a senhora da pousada anterior lhes contou. Eles decidem ficar lá e entram, onde encontram Tachibana, seu colega de classe. Ele está feliz em ver Tomotika e ela pergunta por que ele está aqui em vez de estar com os outros. Tachibana responde que se separou deles porque são ineficientes com o nivelamento. Ainda assim, há uma empregada que não está feliz com Tomotika sendo amigável com Tachibana. O rapaz diz a ela para se acalmar porque são colegas de classe. A garota se cala, mas há outra que elogia Tachibana. Tomotika está confusa e pergunta a Yogiri se ele sabe do que se trata, mas ele... Não. Tachibana então os apresenta às meninas da limpeza, mencionando que elas são suas guarda-costas. Há um total de 5 meninas a serviço deste pedaço de lixo. As 5 meninas se apresentam, mas também aproveitam a oportunidade para ameaçar Tomotika. Ela não entende do que se trata tudo isso, mas Tachibana se desculpa porque ele é um beta que não é rígido com as meninas. Ele ordena que as meninas calem a boca e Yogiri pergunta a Tomotika se esse cara também as deixou para trás. Ele menciona que não sabe que tipo de habilidade Tachibana tem, mas ele parece bastante confiante. Ainda assim, Tomotika revela que esse perdedor sempre foi assim. Ele sempre foi popular com as garotas e um narcisista. Yogiri fica surpreso, mencionando que a escola é mais interessante do que ele pensava. De repente, este lixo chama a isso destino e convida Tomotika a se tornar sua amante. Ele sabe que foi repentino pedir isso, mas Tomotika fica chocada. O cara continua, dizendo pra ela não se preocupar com Yogiri. Ele normalmente não aceita rapazes, mas pode dar a ele um tratamento especial. Tomotika está chocada porque esse cara continua insistindo. Até Yogiri menciona que não sente intenção de matar graças a essa bobagem. Tomotika pergunta por que ele está tão confiante e Tachibana responde que ele tem a classe dominadora. Em resumo, ele pode dominar todos que são mais fracos que ele. Ela ainda está chocada com as palavras dele e menciona que ele não subiu de nível tanto assim em comparação com os outros que estão treinando no Primivo. Floresta. Este idiota acha que ela está interessada nele e decide explicar tudo. Tudo começou quando eles fizeram uma festa após completarem seu primeiro... missão. Quatro Olhos veio até ele e deu-lhe alguns conselhos. A classe de Quatro Olhos é consultor. Em suma, ele é um mestre em tramas e golpes.
Quatro Olhos mencionou como todos estavam evitando Tachibana por causa de sua classe e mencionou que se alguém não se tornar um sábio, todos se tornarão gado. E é por isso que ele diz a Tachibana que ele deve comprar um grande número dos servos de nível 1 mais baratos. Em resumo, os servos lutarão por ele, e se vencerem a batalha, o oponente se tornará seu servo, mas também ganhará os pontos de experiência. No entanto, Tachibana menciona que suas habilidades não têm essa informação. Quatro Olhos revela que sua classe de consultor permite ver os detalhes ocultos dos outros. Tachibana quer saber por que Quatro Olhos está tentando ajudar, mas nosso mestre do complô só quer garantir que todos tenham a chance de se tornar um sábio e lhe deseja boa sorte. Depois dessa história, Tomotika acha que os tipos de suporte são fortes demais neste mundo. Yogiri entende que, enquanto eles falam, o número de servos e o nível de Tachibana estão subindo. O sujeito convencido confirma isso e pede novamente a Tomotika para se tornar sua amante. Ela o rejeita, mas ele diz para ela pensar e responder mais tarde. Ele sai do lugar e ela revela que ele é irritante. Ainda assim, Yogiri acha que seria mais seguro para ela estar ao lado de Tachibana do que dele. Ela pergunta se ele está tentando deixá-la com raiva, mas ele não entende a reação dela. Mais tarde, Yogiri está descansando em sua cama enquanto Tomotika se pergunta por quanto tempo eles devem ficar naquele lugar. O espírito diz que eles deveriam partir depois que Yogiri acordar, mas Tomotika responde que já faz 3 dias. Ela pede ao espírito para checar como ele está, mas o espírito se recusa porque não sabe o que ele fará com ela. Tomotika então menciona que está cansada de ficar dentro de casa e quer sair por um tempo. De repente, ela vê fumaça nas ruas. Isso acontece porque o cara a quem Len pediu para cuidar de Yogiri está entrando na cidade e destruindo tudo. O cara anuncia que seu exército imortal está recrutando e que se os cidadãos morrerem, se tornarão soldados zumbis. O espírito diz a Tomotika que isso não é bom, pois cheira a morte. Tomotika fica chocada e pergunta como este mundo pode ser tão estranho porque as pessoas morrem facilmente aqui. Enquanto isso, a empregada do outro cara está andando no corredor enquanto invisível. O espírito então pergunta se Tomotika não quer sair, mas ela recusa, mencionando que é muito mais confortável dentro. O espírito diz que eles não podem ficar aqui para sempre, especialmente quando um inimigo está alvejando ela agora, mas eles não conseguem vê-lo. Tomotika fica confusa e pergunta o que podem fazer contra alguém que não conseguem ver. Ela decide ligar para o quarto do Yogiri para acordá-lo, mas o espírito acha que ela está dependendo demais dele. Enquanto isso, o telefone toca enquanto Yogiri sonha com sua infância. Ele se lembra de acordar com seu cachorro lambendo seu rosto e Asako dizendo que o café da manhã estava pronto. Ele então acorda de seu sonho e atende o telefone, prometendo ir ao quarto de Tomotika. Ao sair, ele vê que o corredor está vazio. No entanto, a empregada está invisível e puxa uma adaga. Yogiri fecha os olhos e se concentra em sentir a intenção de matar. Ele consegue ver a garota e descobre que ela planeja atacar Tomotika. Ele saca seu caderno mental da morte e a garota cai no chão. Ele entra no quarto de Tomotika e explica que havia alguém fora do quarto dela para matá-la. Tomotika está confusa sobre por que ela seria alvo, mas Yogiri simplesmente liga para a recepção para dizer que há alguém desmaiado no corredor. Tomotika pergunta por que ele fez isso, mas ele responde que suspeitariam dele se ele... Não. Enquanto isso, Tachibana recebe um alerta mencionando que o sinal de sua empregada desapareceu. Mas ele deve se preocupar com o outro monstro dentro deste calabouço. O monstro o ataca, mas ele usa a barreira para bloqueá-lo. Ele acha isso chato e usa a barreira para atacar, mutilando os monstros. Um dos servos está bastante feliz, mencionando que ele é forte demais para os monstros do 100º andar. O monstro pergunta quem é Tachibana, mas esse cara usa seu menu para utilizar a habilidade de bomba de clarão. O monstro é derrotado e ele então pisa nele para fazer um contrato. O monstro o chama de mestre e a garota lança cura para restaurar as partes do corpo. Tachibana então pergunta quantos andares há neste calabouço e descobre que são 150. Em seguida, ele ordena ao monstro que vá até o andar inferior e reúna mais servos. O monstro sai e Tachibana pergunta onde está a empregada. A outra garota responde que ela deve estar no hotel. Tachibana então decide usar sua habilidade para ver as memórias dela, mas apenas a vê desmoronar. Ele pensa que ela foi atacada por trás, mas a outra garota não acha que ela deixaria alguém se aproximar sorrateiramente. Ele então pergunta por que a empregada estava no corredor, ao que a garota responde que há 2 possibilidades. Primeiro, ela queria trazer Tomichico e fazê-lo feliz. Segundo, ela queria eliminar Tomichico. Ele fica confuso porque isso seria inconveniente para ele. A menina explica que as opiniões dos criados dele nem sempre coincidem com as dele. Ele fica preocupado porque isso pode fazer com que Tomichico fuja dele e ordena a 2 outros criados que a mantenham no lugar. De volta ao hotel, Tomichico percebe que era a empregada de Tachibana, e Yogiri acha que isso é ruim. Ele diz a Tomichico para preparar suas coisas para sair deste lugar. Ela confirma, mas ele fica surpreso por ela estar tão calma nessa situação.
Tomichico responde que está acostumado a ver pessoas mortas enquanto está ao lado dele. O espírito acrescenta, mencionando que os humanos morrerão de qualquer forma. Além disso, os membros de sua família não deveriam se chatear por algo tão básico. Tomichica fica irritada e diz ao espírito para parar de falar sobre filosofia. Eles começam a fugir, mas outro servo de Tachibana aparece, perguntando para onde eles estão indo. Yogiri pergunta o que ela quer, mas a garota lança um feitiço para prendê-lo dentro de um cristal de gelo. Ela revela alegremente que seu chefe insignificante pediu para levar Tomichico até ele. No entanto, Yogiri simplesmente soca o gelo e se liberta. A garota e Tomichico ficam confusos, pois deveria ser fácil quebrá-lo. Ainda assim, Yogiri responde que tentou matar o gelo, que funcionou. Tomichico está confuso e pergunta o que ele quer dizer com matar o gelo. O servo está em choque e começa a lançar mais magia. No entanto, Yogiri mata a magia, e em seguida seu bastão. A garota cai de joelhos e ele explica que pode matar qualquer coisa em que pensa. Portanto, ela deve ser uma boa menina e responder-te algumas perguntas. Ela aceita, e ele pergunta se ela pode usar magia sem clama sobre Masuki, que soltou os zumbis na cidade, explicando que Lain, o sábio vampiro, lhe deu os direitos de administração da cidade. Masuki simplesmente lhe diz para não se preocupar porque a era dos candidatos a sábio está sob Lain. Além disso, o prefeito não deveria se preocupar porque eles lutaram nas mesmas batalhas. O prefeito responde que Masuki já morreu e virou um morto-vivo, portanto, ele deve agrupar seus zumbis e deixar a cidade. No entanto, o cara zumbi revela que isso foi uma ordem de Lain. Ele diz ao prefeito para lhe entregar a chave da cidade. Como é uma ordem, o prefeito lhe dá a chave e pergunta o que ele vai fazer. No entanto, Masuki responde, não é nada importante. Ele então usa os alto-falantes ao redor da cidade para ordenar que seus zumbis parem. Movendo, o cara então se apresenta a todos os cidadãos e usa uma tela enorme para mostrar as fotos de Yogiri e Tomochica. Ele explica que está à procura deles e que os humanos restantes devem levá-los à praça central dentro de 1 hora. Se os cidadãos não fizerem isso, ele fará seus zumbis se moverem novamente. Nesse mesmo momento, Yogiri e Tomochica estavam tentando sair furtivamente da cidade. Eles ouvem tudo o que o outro cara disse, mas também ouvem que ele trancou toda a cidade para impedir que todos fugissem. Com isso, todos os cidadãos entendem que tem duas opções, capturar Yogiri e Tomochica ou se tornarem zumbis. O prefeito de repente entra na sala de onde o outro cara está falando, reclamando de machucar os cidadãos. No entanto, o cara responde que se ele não os ameaçasse, eles nunca procurariam os outros dois. Todos ao redor da cidade começam a procurar pelos outros dois, o que os obriga a se esconderem em becos. Tomochica pensa que os humanos agora são muito mais perigosos do que os zumbis, mas Yogiri responde que eles devem correr para evitar serem encontrados. Tomochica então pergunta por que estão sendo perseguidos. Yogiri pensa sobre isso e responde que provavelmente deve ser porque ele matou o outro sábio. De repente, 3 garotas conseguem encontrá-los e prometem levar os dois, mesmo que isso signifique matá-los. Yogiri pensa que isso foi bastante rápido e avisa os caras que se chegarem perto ele vai matar. Atacados, um dos caras o ignora e tenta atacar, forçando Yogiri a mentalmente dar-lhe um Death Note. Os outros começam a entrar em pânico e Tomochica começa a reclamar que isso é uma maneira nojenta de cumprir uma promessa. Yogiri responde que esses caras estão tentando matá-los, então eles também devem esperar ser mortos. Ele então nota os outros dois fugindo e pensa que Masukei está apenas instigando isso porque acham que Yogiri não pode matar uma pessoa normal. Ele revela que agora está irritado e pensa em ir à praça para negociar com Masuki. Eles saem para encontrá-lo, mas acham o lugar bastante sombrio, como se fosse Halloween. Tomochica até acha que isso é a coisa mais fantástica que ela viu neste mundo. Ao se aproximar, Yogiri pergunta quem é Masuki. O cara inicialmente não os reconhece e pergunta se vieram aqui porque desistiram de fugir. Ele os chama de chatos por tentarem se sacrificar pelas pessoas, mas Yogiri o chama de idiota. Tomochica começa a entrar em pânico ao ouvir essas palavras, e Masuki pergunta o que Yogiri quer porque, se ele o mata, o jogo acaba. Yogiri responde que quer pegar um trem e ir para a capital real, portanto seria gentil da parte de Masuki se ele removesse a barreira ao redor da cidade. Masuki fica chocado ao ouvir essas palavras e fica com raiva. Ele começa a reclamar, mencionando que Yogiri está em uma posição ruim para negociar agora. Yogiri percebe que isso é verdade e pensa que deve ter algo a oferecer. Portanto, ele simplesmente diz que vai deixar Masukei viver, mesmo sabendo que isso seria algo ruim. Masukei fica ainda mais irritado, chamando Yogiri de louco e perguntando se ele quer morrer agora. Ele ordena que seu exército de corpos imortais ataque Yogiri, explicando que Yogiri não pode matar algo que já está morto. Mas como era de se esperar, nosso garoto ordena que morram, e todos caem. Masukei fica chocado porque não consegue entender o que está acontecendo e o prefeito aproveita essa chance para dizer que não está envolvido em si. Masukei quer saber como os mortos simplesmente morreram.
Yogiri responde que também não sabe, mas como os mortos-vivos estavam se movendo, isso basicamente significa que estavam vivos. Tomochika então reclama que Yogiri ignorou o que acabou de acontecer, mas acabou de responder. Masuki ainda não conseguia acreditar no que acabara de acontecer, mas Yogiri deu a melhor resposta. Ele é quem decide o que está morto. Em resumo, se mexe, está vivo. Se param, estão mortos. Masuki fica bravo e chama seu mestre, Line, mas Yogiri simplesmente pergunta o que ele vai fazer, já que seus camaradas já estão mortos. O cara se ajoelha e recusa a aceitar a habilidade de morte instantânea de Yogiri. Ele começa a se transformar em uma mistura de Batman com lobisomem, mas Yogiri diz a ele para morrer. Tomochika reclamou que queria ver a transformação primeiro. No entanto, Yogiri não entende por que ele deveria fazer isso. Ela então pergunta o que eles vão fazer agora, já que não podem negociar com mortos-vivos mortos. No entanto, Yogiri diz que isso não é um problema e se aproxima do prefeito. O cara entra em pânico e implora para ficar vivo, prometendo que só quer que sua cidade fique segura. Yogiri simplesmente responde que eles fizeram isso apenas para se protegerem. O prefeito então explica que tudo isso é porque o sábio Lain ordenou que Masuki matasse os dois. Ao ouvir esse nome, Tomochika questiona se Sion não é o verdadeiro nome. O prefeito então explica que Sion também é um sábio, mas essa cidade está sob o controle de Lain. Tomochika está confusa porque vieram para este mundo por causa de Sion, e agora outro sábio quer matá-los. O prefeito explica que não sabe muito sobre isso, mas geralmente não interfere com candidatos a sábio. O espírito então chama Yogiri, mas ele responde que já há algum tipo de manipulação espiritual se dirigindo para aquela área. De repente, Yogiri começa a sentir intenção de matar por toda a praça. Todos os cidadãos se aproximam, fazendo com que todos fiquem confusos. O prefeito então verifica o corpo de Masuki, explicando que se estiverem usando magia espiritual, as barreiras da cidade devem mantê-los seguros. Ele tenta ativar a chave, mas não funciona. Ele então percebe que Line é quem está controlando a barreira. Enquanto isso, Line está tentando direcionar um monstro enorme para a cidade. O novo servo vampiro dela, que é um dos escravos de Tachibana que ela transformou, reclama que isso é perigoso. Lain, no entanto, explica que Tachibana foi morto à distância porque sua hostilidade foi rastreada. Lain pergunta como ela classifica o nível de ameaça de Yogiri, e o servo responde que está acima de um sábio ou qualquer ser mítico. Ela quer que Lain fique longe de Yogiri, mas Lain se recusa. Lain percebe que, apesar de sua serva saber que ela é imortal, está preocupada com ela. Isso significa que Yogiri deve ser algum tipo de deus da morte. Enquanto isso, dentro da cidade, Tomochika pergunta se Yogiri não pode matar a fonte que está controlando os cidadãos. Ele responde que isso é diferente do caso de Takabana. Ele começa a matar todos que tentam atacá-los, e as pessoas caem uma por uma. Ele sente que isto é apenas um teste, como costumavam fazer com ele quando era criança. Yogiri então nota o prefeito em pânico ao ver seus cidadãos morrerem na sua frente. Ele diz para ele chegar mais perto, mas Lain revela que seu plano é causar a morte de Yogiri, indiretamente. Ela então cria outro clone de si mesma e ordena que seu clone voe e crie ainda mais clones. Yogiri percebe que a intenção de matar fica mais forte, mas ela então nota o agressor sombrio. O enorme agressor destrói tudo por onde passa e eles começam a entrar em pânico. No entanto, ao mesmo tempo, Lain revela que como seus clones não sabem nada sobre Yogiri, eles não têm intenção de matar contra ele. Ele então ordena que seus clones ataquem a cidade quando o agressor ataca ou morrer. Tomochika então pergunta a Yogiri se ele pode matar o agressor. Ele responde que sim, o que a surpreende, pois ela não esperava isso. O prefeito implora a Yogiri para salvar a cidade, mas ele tem um mau pressentimento sobre fazer isso. No entanto, ele ordena que o agressor morra, e enquanto isso está acontecendo, ele percebe que a cidade está sendo atacada do ar. Ele salva Tomochika de ser atingida, mas ela se pergunta se esse ataque veio do agressor. Yogiri revela que matou o agressor. No entanto, esse ataque se misturou com a intenção assassina da escuridão para permanecer despercebido. Ele percebe que este ataque não tem alvo, mas o objetivo é destruir todos nele. Ele pensa que tudo até agora foi apenas um teste, mas Tomochika diz a ele para parar de curtir seu novo travesseiro. Eles então se levantam e Yogiri explica que não sabe o que está acontecendo. Ao olhar para o céu, Tomochika explica que vê várias mulheres em vestidos caindo do céu. O prefeito percebe que é Lain, e Tomochika pergunta se Yogiri pode fazer algo para ela. Ele explica que não pode fazer nada porque ela não está mirando nele. Além disso, todos estão se movendo tão rápido que ele não consegue encontrá-los. Em suma, tudo isso foi planejado para lidar com a habilidade dele. Como todas as mulheres são iguais, Tomochika pergunta quantas Lain resistem. O prefeito então revela que elas são clones porque Lain tem habilidades de super regeneração. Ao ouvir isso, Yogiri revela que pode lidar com isso, mas seria mais fácil se ela mirasse nele. Em seguida, o prefeito projeta um holograma da cidade e explica que há um padrão nos ataques. Não atacam o mesmo lugar duas vezes, e os ataques não são feitos perto uns dos outros. Outra.
O espírito até chama Lain de burra, porque ela está tentando tornar aleatório, mas acabou tornando consistente. Tomochika acha que eles podem usar essa informação para prever onde será o próximo ataque. O prefeito rapidamente percebe onde será e Yogiri diz que irá para lá. O prefeito então revela que o ajudará com sua habilidade de teletransporte. No entanto, Tomochika também quer ir. Yogiri diz para ela se esconder, mas diz que ela é a única que pode ver tudo. O espírito também quer ajudar, e eles decidem se teletransportar. Yogiri e Tomochika dão as mãos, e ela o guia até onde o clone vai atacar. Ele ordena que o clone morra, e o espírito usa uma habilidade para criar um escudo em volta deles. Após o impacto, o escudo é removido, e Tomochika fica aliviada, porque pensou que iria morrer. Yogiri então nota algo na mão de Tomochika e pergunta o que é. Em resumo, o espírito usou seu poder para combinar algumas das roupas íntimas de Tomochika com o poder do agressor anterior que pode se transformar em um abrigo. Ainda assim, o espírito está preocupado porque derrotar os clones não ajudará no final. No entanto, Yogiri responde que está tudo bem. Os clones então caem e desaparecem, fazendo Lain questionar como vampiros imortais podem morrer. Sua serva lhe diz que eles não deveriam mirar em Yogiri, mas Lain responde que só precisa fazer novos clones com configurações diferentes. De repente, há uma sensação estranha em seu corpo e ela percebe que seu verdadeiro corpo, que estava escondido em outra dimensão, está morto. Ela então faz um bungee jumping sem corda, mas pensa que é assim que ela vai salvar a garota. Ela de repente desaparece e Tomochika percebe que não há nenhum ataque vindo. Com isso, eles retornam ao prefeito para preparar tudo e escapar. Enquanto isso, em uma casa qualquer, uma jovem acorda e percebe que sua cama parece um caixão. Ela pensa que é uma vampira e vê uma pedra na mão. A pedra mostra o holograma de Lain, explicando que seu plano foi bem sucedido e que ela morreu enquanto a garota sobreviveu. Depois, ela diz à garota que é um clone mais jovem feito a partir dela, que não recebeu suas memórias para evitar ser alvo de Yogiri. De volta à cidade, o prefeito agradece pela ajuda e arranja um carro para eles, dizendo-lhes para terem cuidado. Ao entrar, Tomochika reclama que Yogiri está jogando em vez de dirigir. Ele explica que isso é porque ele sempre bate o carro nas paredes quando joga. Portanto, ele não pode dirigir. Com isso, Tomochika está pronta para dirigir, e o espírito revela que sua família tem habilidades para dirigir qualquer coisa. Enquanto dirigia por um desfiladeiro, Tomochika tenta acordar Yogiri e convencê-lo a dirigir. No entanto, Yogiri está sonhando com o momento em que conheceu Asaka, sua mãe adotiva. Naquele dia, Asaka estava fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar em uma pesquisa, instituto. Mas ao ler o contrato, ela percebeu uma cláusula que dizia que não poderia reclamar se o trabalho causasse sua morte. Ela tenta obviamente recusá-lo e ir embora. No entanto, a forçam a assiná-lo. Ela pensou que era a base de uma organização maligna, mas Yukio, o entrevistador, tentou descartar essa ideia. Enquanto pegava o elevador, ela queria saber os detalhes sobre seu trabalho. No entanto, Yukio respondeu que ela simplesmente tinha que cuidar de um monstro. Ela fica chocada ao ouvir isso, mas Yukio explica que eles fazem experimentos amaldiçoados no instituto. Ao chegar ao piso inferior, ela percebe como está escuro, com algo escrito nas portas. Yukio explica que é uma escritura. Ela pergunta para onde ele está levando-a, e ele revela que é para o seu local de trabalho. Enquanto pegam outro elevador, ele pergunta se ela conhece Alpha Ômega. Como ela não conhece, ele explica que significa tudo ou eternidade. E esse é o nome do sujeito de teste de que ela cuidará. Asaka pergunta se esse sujeito é humano, mas Yukio não pode dar uma resposta porque nunca o viu. Tudo o que ele sabe é que Alpha Ômega pode matar qualquer coisa que quiser, apenas pensando. Asaka não pode acreditar que esperam que ela cuide de um monstro assim. Ainda assim, Yukio responde que isso é possível porque ela tem uma licença de professora. Ela percebe que essa é a única razão pela qual ela conseguiu esse emprego, mas Yukio tenta explicar que, se ela não fizer isso, a humanidade poderia perecer. Ele explica que eles acham que só podem evitar esse desfecho oferecendo a ele uma educação adequada. Ela reclama porque há outras pessoas mais adequadas para este trabalho, mas Yukio revela que ela é a pessoa perfeita para o trabalho. Após finalmente chegar ao último andar, ela nota uma porta de cofre. Yukio explica que não pode ir além daqui e entrega a ela alguns papéis com instruções. Ele deseja boa sorte e pega o elevador. Ela usa seu cartão para abrir o cofre e, ao entrar, percebe como não é o que ela esperava. Ela segue o mapa e chega a uma casa, mas não parece encontrar ninguém dentro. Ela então ouve um barulho de um quarto e abre a porta. Ela então vê que Alpha Ômega é apenas uma criança pequena e inocente. Apesar do choque, ela reclama de todos terem medo de uma criança pequena e pega-o. Ela vai para fora e o joga no chão, dizendo-lhes para ser uma criança normal e brincar lá fora. A criança fica confusa, mas aponta o dedo para ela. Ela fica assustada ao lembrar que ele pode matar qualquer coisa apenas pensando.
De repente, ela ouve algo caindo no chão e vê algum tipo de sombra. O garoto revelou que aquela coisa estava escondida na sombra dela só para chegar ali. Ela pergunta sobre isso, e ele a chama de demônio, revelando também que eles frequentemente vêm ali para matar. Asaka está confusa, e o garoto diz a ela que não se importa de brincar lá fora, mas pergunta se pode fazer isso amanhã porque já está quase noite. Asaka percebe que esqueceu disso ao perder a cabeça e o ajuda a se... casa. Ela se apresenta e pergunta ao menino o nome dele. Ele responde que o chamam de Alpha Omega, mas antes de vir para lá, era chamado de Lord Akakushi. Em seguida, ele diz que está com fome, fazendo-a perceber que também deve preparar suas refeições. Ela verifica a geladeira e percebe que não pode cozinhar em tudo. Enquanto verifica cada compartimento da cozinha, ela encontra alguns Cup Noodles e dá para ele comer. Ao provar, o garoto menciona que gosta, mas Asaka ainda está pensando no nome dele. Ela pergunta sobre os pais dele, mas o garoto não sabe o que é um pai. Ela se desculpa, e ao olhar para ele, pensa em um cachorro, e o chama de Yogiri. O garoto pergunta se Takatu Yogiri soa bem. Asaka não entende porque ela está usando o sobrenome dela, mas percebe que ele não sabe o que é uma família. Ela decide deixá-lo usar esse nome e ensina-o a apertar as mãos e cumprimentar alguém. Enquanto isso, Tomotika o acorda para avisar sobre a pedra no caminho deles. Ela menciona como ele esteve dormindo o tempo todo, mas ele explica que é porque usou muito poder na última cidade. Yogiri então faz a pergunta mais importante: por que eles estão indo para a capital? Tomotika fica chocada porque ele poderia ter feito essa pergunta antes de saírem. Yogiri explica que o objetivo deles é voltar para o Japão e para isso devem falar com a Sion, mas ele acha que há uma maneira melhor de falar com ela sem ir à capital. Tomotika responde que os colegas de classe estão todos indo para lá. Ela então começa a dirigir de volta, na esperança de encontrar outra rota para levá-los à capital, mas eles de repente esbarram em algo. Ao verificar do lado de fora, vem um dragão que se prepara para atacá-los, mas Yogiri ordena que ele morrer. Tomotika se sente aliviada até notar muitos mais dragões voando em sua direção. Yogiri percebe que estão em seu território. Os dragões se preparam para cuspir fogo e Tomotika agarra seu braço, pedindo-lhe para fazer algo. Como os dragões têm intenção de matar, Yogiri ordena que todos morram. Os dragões começam a cair, fazendo Tomotika até comparar a cena a um comercial de inseticida para dragões. Ela suspira aliviada até notar que estão sendo cobertos por uma grande sombra. Ao olhar para cima, ela vê um enorme dragão dourado de trovão na frente de todos deles. Ela começa a surtar, pensando que será atingida por um raio. Mas Yogiri revela que não sente nenhuma intenção assassina. O dragão olha para eles e diz que eles passaram. Tomotika fica confusa com essas palavras, mas o dragão se vira e voa embora em pânico. No entanto, Yogiri grita para ele esperar e pergunta por que os dragões os atacaram se podem entendê-los. O dragão o ignora, mas Yogiri promete que fará o mesmo que fez com os outros dragões. Descobre-se que o enorme dragão é na verdade uma garotinha que está tremendo em medo. Ela sabia que deveria ter fugido sem falar. Tomotika está confusa sobre sua nova aparência e o espírito revela que isso acontece muito em mundos paralelos. Yogiri pergunta por que a garota os atacou. A garota explica que estava tentando ver se eles eram qualificados para encontrar o mestre da espada. Yogiri e Tomotika ficam confusos com essas palavras. A garota pergunta se eles não vieram ver o santo da espada. Eles respondem que não estão nem aí, porque tudo o que querem é chegar à capital. A garota explica que o Santo da Espada está neste cânion, e que se o encontrarem podem ganhar um presente. Em resumo, ela está aqui apenas para testar as pessoas que querem conhecê-lo. No entanto, nossa dupla ainda não se importa com isso. A garotinha continua falando sobre o quão incrível é o cara da espada, mencionando que ele pode rivalizar com os sábios. Com isso, Yogiri pensa que ele deve ter alguma informação sobre como voltar para o mundo original deles. Ainda assim, Tomotika acha que não deveriam fazer um desvio, pois já estão perdidos. A Loli aproveita a chance para propor um acordo. Ela irá guiá-los até a capital, mas primeiro eles devem encontrar o cara da espada. Eles aceitam o acordo e ela se apresenta como Attila. Após uma breve viagem, chegam a um lugar onde várias pessoas estão reunidas esperando o cara da espada. Todos começam a reclamar que eles estão trapaceando por chegar em um veículo. Yogiri está confuso com as palavras de todos, mas Attila explica que hoje é a seleção para o Cavaleiro do Santo Rei. Em resumo, se alguém se tornar um Cavaleiro do Santo Rei, pode se tornar discípulo do Santo da Espada. Portanto, todos aqui estão visando se tornar o próximo Santo da Espada. Outro cara olha para eles e diz que foram desqualificados apesar de terem trabalhado tanto. Outra voz diz que a seleção ainda não começou, portanto ninguém foi desqualificado. Todo mundo então vê o Santo da Espada. O velho então dá a todo o primeiro teste, que é uma batalha real até a morte, até ele mandar eles parar. Tomotika não pode acreditar no velho, mas Yogiri pergunta ao velho se ele pode sair. Attila está confuso, mas o velho cria uma regra de que se Yogiri sair do lugar, todos serão desqualificados.
Todos começam a se matar enquanto Yogiri e Tomochika assistem. Um grupo aleatório de repente os mira, e como Yogiri não tem outra opção, ele decide matá-los. Ainda assim, um sujeito aleatório aparece prometendo protegê-los. O cara aleatório chama todos de tolos, mencionando que todos estão interpretando mal a intenção do espadachim. Ele acha que este é um teste para determinar se eles têm a personalidade certa para se tornarem cavaleiros do Santo Rei. Tomochika acha que ele é uma pessoa decente, mas o espírito menciona que ele é habilidoso. O cara lida com múltiplos oponentes ao mesmo tempo, mas não tem a intenção de matar eles. Alguns caras aleatórios começam a lançar magia em direção ao Yogiri, mas ele simplesmente ordena que eles morram. O cara aleatório fica confuso sobre por que eles caíram, mas conclui que deve ter sido o velho punindo os desordeiros. Como todos tinham desistido de lutar contra eles, ele se virou para a dupla pedindo que ficassem um pouco mais enquanto ele os protegia. De repente, os dois ouvem uma voz pedindo ajuda no chão. Eles veem um cara que foi cortado ao meio tentando se arrastar e pedindo uma pedra. Ela vê uma pedra colorida de arco-íris ao lado dela e a coloca na mão dele. O cara então esmaga a pedra e de alguma forma regenera seu corpo. Ele agradece a ela pela ajuda, mas o cara da espada diz para eles pararem e seguirem-no porque o número deles é menor agora. Ele entra na floresta e Tomochika se pergunta o que eles deveriam fazer. Attila implora para que fiquem e participem. Yogiri está confuso porque ela só queria que eles conhecessem a espada santa. Ela então explica que se sua recomendação se tornar o cavaleiro do Santo Rei, ela se tornará sua serva. Yogiri acha que isso está se tornando problemático, mas como eles não conseguiram nenhuma informação, ele vai seguir em frente. Enquanto se movem, os outros caras se apresentam como Rick e o cara do cristal como Lionel. Ele explica que foi forçado para acompanhar seu amigo a este teste. Yogiri pergunta: